Sejam bem-vindos ao primeiro podcast Papo Bernardiano. Eu sou o Bruno Bernardo. Vou apresentar para vocês já esse ilustre convidado. Mas antes, boa tarde, doutor Marco. Para quem não conhece, Marco Antônio dos Santos, meu advogado. Para quem quiser encontrar nas redes sociais aí, Instagram, @Júri de Concursos. Certo, Marco? Como é que você tá? Tá tudo bem, irmão? Tudo bem, satisfação aí participar de um momento tão importante para você, né? Uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, né? Já se tornou um amigo. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa, porque é sempre bom a gente ter a oportunidade de conversar e dialogar sobre assuntos relevantes aí, né? Do nosso dia a dia, né? E tá tudo muito bonitinho. Você tá de parabéns. Obrigado. E agora falar do nosso convidado. Eu tinha preparado para falar um monte de coisa dele. Só que eu ia falar assim, estou hoje aqui com meu amigo, vereador de Santa Bárbara do Oeste. Só que no caminho para cá ele me liga e chega aqui e me dá a grande notícia, que é o primeiro guarda municipal do estado de São Paulo, agora deputado federal, que vai assumir a cadeira. Eu estou falando do nosso ilustre amigo Eliel Miranda. É um prazer te ter aqui, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre digo que a forma mais antiga de aprendizado é o diálogo, né? A conversa. E olha que quando já coloca, né? Papo bernardiano, isso vai virar uma pedagogia, viu, doutor? Né? Qual que é a pedagogia bernardiana? Bernardo, exatamente. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, doutor Marco Antônio. Também é um prazer tê-lo aqui nesse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito profícuo, né? A questão de deputado federal ainda é uma articulação, uma construção, né? O deputado federal Jones Moura anunciou. E eu vi ontem também lá, o pessoal falando lá na Assembleia, lá na Câmara, né? E eu fiquei muito feliz por você, Eliel. Cara, parabéns, eu que te acompanho há tanto tempo. São frutos colhidos, né, Eliel? Então, não tem mais o que falar sobre isso. E o assunto que a gente vai falar hoje é exatamente da sua trajetória na Guarda Municipal e falar para quem está nos assistindo, que muita gente ainda é um assunto desconhecido, a Guarda Municipal aí, que faz esse excelente trabalho no Brasil inteiro, né? Eu fui guarda municipal por pouquíssimo tempo, mas sou apaixonado pela Nação Azul Marinho. E mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, né? Eu que agradeço, eu tenho certeza que a representatividade, né, não só da Guarda, mas de toda a instituição de segurança pública, ela é importante para dar voz e vez para aqueles que precisam de respaldo jurídico para trabalhar, que precisam de estruturas materiais e, acima de tudo, num país tão sofrido na parte da ansiedade, o Brasil é o segundo país do mundo mais ansioso, a instituição de segurança pública precisa cuidar da saúde mental, né, dos seus integrantes, e nada melhor do que ter representatividade política para falar. Então, com certeza, esta importante, né, notícia de nós podermos assumir em breve uma cadeira como deputado federal ao lado do deputado federal Jones Moura é muito importante. Né? Eliel, é um papo já batido, mas fala só um pouquinho pra gente de você, até a sua chegada lá na prefeitura, lá na vereança lá de Santa Bárbara do Oeste. Olha, eu sou o quarto filho de uma família muito simples, tenho mais 3 irmãos. Meus pais são da Congregação Cristã no Brasil, então, quando criança, meus pais são bastante conservadores, a gente não tinha televisão, tinha livro. A diversão era uma ficha da biblioteca. E meus irmãos liam bastante, também li bastante. E aos 18 anos, eu estava com a ideia de prestar direito numa faculdade pública, mas minha esposa ficou grávida aos 18 anos, meu e 17 dela. Então eu fui pai aos 18 anos e 9 meses. Dá para imaginar que o dia da concepção foi o dia do meu aniversário, foi o presente. E aí a vida se acelerou um pouco. Família muito simples, não tinha condições, não tinha ProUni na época. Aí fui fazer faculdade de Direito numa particular. Trabalhava como torneiro mecânico, tinha feito Senai. Então trabalhava como torneiro mecânico, à noite ia para a faculdade. E com 1 ano e meio de faculdade eu passei num concurso público do Ministério Público, passei estagiário. Aí trabalhava das 4 da manhã ao meio-dia como torneiro mecânico, das 13 às 17 como estagiário do Ministério Público e à noite ia para a faculdade. Dormia 3 horas, uma vida bastante intensa. Quando no 5º ano de Direito, eu tive a oportunidade de entrar na Guarda Municipal. Entrei para ficar uns 2 anos, porque eu tenho um irmão que é policial militar acima de mim, uma inspiração para mim, o Alessandro Miranda. Seu irmão está trabalhando por lá? O meu irmão hoje trabalha em Americana. Americana. E aí eu tive a oportunidade de entrar na Guarda e vi que a Guarda era desorganizada em termos de legislação, de plano de carreira, e vi ali uma oportunidade. E aí entrei, na época o Dr. Zé Esturaro, que é uma figura, é um ícone das guardas municipais, hoje já falecido, que lutou muito na década de 80, me incentivou a ter uma participação efetiva na guarda. Eu fui me apaixonando e aí, com 4 anos de guarda, eu já era secretário de segurança
Eu lembro desse período. Antes ainda corregedor da guarda. Nesse momento eu fui percebendo que a representatividade que nós queríamos, nós deveríamos fazer. E a vida foi surgindo oportunidades, até que em 2016 fiquei na suplência como vereador. Em 2020 me tornei vereador em Santa Bárbara do Oeste, tendo depois de 10 anos de Santa Bárbara ido para Paulínia após um novo concurso público. E desde então eu faço a jornada dupla, né? Eu sou guarda municipal em Paulínia, vereador em Santa Bárbara do Oeste, nunca tendo deixado de estudar. Sou formado em Direito, Pedagogia, tenho 3 pós-graduações na área de segurança, estudei Direitos Humanos em Coimbra, Portugal. Caramba. E hoje a gente tem essa representatividade, acreditando que não é falar porque gosta, é dizer o porquê nós realizamos o que fazemos. E aí nós, nessa trajetória toda, a gente foi se destacando ao lado de outras lideranças. Em 2022, eu tive 50.875 votos para deputado federal, de irmãos e irmãs que não tem nem como pagar, né, em termos de gratidão, porque foram pessoas que acreditaram que o Eliel Miranda deveria, talvez, deixar a Câmara de Santa Bárbara do Oeste e ir para a Câmara Federal. Tomara a Deus que a gente consiga. Não, vai conseguir já. Inclusive, fala para mim assim, eu tenho muita curiosidade de saber, viu, doutor, como é que você consegue ter essa jornada de vereador hoje e de guarda municipal? E qual que é a previsão da lei? Como é que funciona para vocês essa parte? A Constituição Federal permite, né, como vereador, você acumular desde que tenha a compatibilidade de horários. Então, eu trabalho no turno da noite, você tem uma declaração da instituição guarda municipal para a Câmara de Santa Bárbara, até por conta do Tribunal de Contas, essa questão toda. Então, eu trabalho 12 plantões em Paulínia. A Constituição permite, né, que eu tenha essa possibilidade de horários. Depois, falar da energia para fazer tudo isso. Hoje nós temos cerca de 420 projetos apresentados, 80 leis aprovadas, alteramos a lei orgânica, temos 3 CPIs municipais, 2 concluídas, uma em conclusão, e temos uma atuação parlamentar bastante intensa, falando mesmo lá na tribuna. Como que eu consigo dar conta de tudo isso? Não sei se você vai acreditar, mas uma vez eu assisti um filme chamado Gattaca, uma experiência genética. É um filme da década de 90. E é um filme muito interessante porque era uma época onde as crianças elas poderiam ser concebidas da forma natural, através do sexo, ou através de uma construção em laboratório. E numa frase do filme me marcou muito, que nós não deveríamos guardar energia para a próxima atividade, que nós deveríamos fazer o nosso máximo. É uma história de 2 irmãos, um concebido pela história de amor dos pais, no banco de trás do carro, outro irmão perfeito de um laboratório. E dando um spoiler do filme, que talvez seja até difícil de encontrar, aquele irmão que é concebido pelo amor, ele tem um sonho de ser astronauta. E o pai diz para ele que o máximo que ele vai conseguir chegar em um ônibus espacial é para limpar. Caramba. E ele consegue chegar num ônibus espacial como astronauta, uma história maravilhosa. E o irmão mais velho, tendo uma briga lá, um dia pergunta para ele, como que você consegue fazer tudo isso? Aí ele diz, eu não guardo energia para voltar, só para ir. Nossa. Então hoje essa frase para mim ela é muito motivadora. Eu não guardo energia para ser vereador. Quando eu sou como guarda municipal, eu esgoto. Daí quando eu tô como vereador, eu esgoto. E Deus tem abençoado, que já são quase 3 anos, tendo uma excelência no trabalho de guarda municipal na rua. Eu nunca saí da rua, nunca fui pro administrativo. A gente pega bandido durante a noite, faz flagrante, às vezes fica depois do horário. Você imagina como deve ser. Lá tem monitoramento, então a guarda municipal tem um efetivo muito maior que a PM, a gente tem muitas ocorrências. E aí eu chego na Câmara Municipal, às vezes, indignado das questões que eu vejo lá como guarda municipal. Aí eu me imagino, agora eu sou parlamentar, tenho a caneta na mão e eu vou fazer a diferença. E Deus tem dado uma energia sobrenatural para a gente fazer tudo que nós temos feito. Mas não são poucas as quedas, mas a gente sempre se levanta. A gente falou disso agora há pouco, mas falando sobre fazer filho no banco de trás do carro, tem especialista aqui, tá? Opa! O Marco. Ô, doutor. Esse daí. Já mandou essa no peito, pô? Onde você chegar ali na região de Santana, centro de São Paulo... Brincadeira, mano. Atuação do direito... Ele tá só com 4, né, Marco? Só 4. Eu tô me preparando para falar sobre a questão daquela vocação que o profissional de segurança tem para exercer dupla jornada, tripla jornada, né? Eu tô esperando um gancho para falar, você me vem com essa, né? Agora vai ter que falar sobre o direito familiar, né? Pois é. E é uma coisa que a gente sempre se reporta aos nossos
os nossos pais, né? A nossa família. Meu pai também foi policial e o mínimo que ele fez, né? E é uma coisa que o profissional de segurança, ele carrega com a maior naturalidade, né? Um trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, Perfeito. muitas vezes simultâneos, né? E a gente tem colegas de todas as profissões, mas é difícil você ver outros segmentos de carreira, né? Onde as pessoas desenvolvem, fazem o famoso bico, né? Exato. Parece para a segurança é algo tão natural, né? E é assim que a gente, durante o tempo que a gente tem a energia máxima, né? A gente se entrega ao máximo para ter 2 atividades, 3, para conquistar os sonhos da gente, né? Difícil alguém que tem uma atividade uma única, né? Exatamente. É uma curiosidade peculiar, né? Do nosso meio de segurança, né? Acho que por conta da escala, né? Porque a escala, quando fala no 12x36 ou outras, o pessoal fala, agora eu tenho um trabalho natural de segunda a sexta, normal ali, agora eu vou ter uma escala diferenciada. Você imagina que você vai ter mais tempo, mas você não tem mais tempo. Na verdade, você deveria usar para descansar, para desestressar, para ter a parte social com a família. Mas aí você sempre inclui. Tanto que eu fiz muito bico na vida. Né? Fiquei na porta de supermercado, fiquei em depósito de bebidas, mas também trabalhei como professor concursado da ETEC, na cadeira de Direito Tributário, Direito Civil, lá em curso de Serviços Jurídicos. Dei aula na Anhanguera Educacional na parte de pedagogia. Mas então, acredito que pela escala é que a gente naturalmente coloca outras atividades que acaba nos estressando e muito, perdendo qualidade de vida. Se nós pegarmos a maioria dos policiais, a qualidade de vida nossa é muito baixa. Como eu estava te perguntando, como que tem tanta energia, né? Mas o policial, por si só, seja ele policial militar, civil, guarda, os agentes penais, né? Tem muitos amigos aí, um abraço a todos eles. Tem, por si só, trabalhar porque ele começa a ver que ele precisa dar uma condição melhor para a família dele, para ele quer estudar, ele quer ter um carro melhor, uma casa melhor, e aí você não encontra outra forma do que trabalhar, né? Isso é louvável, né? Agora, uma pergunta que eu vou colocar aqui na nossa mesa aqui, que você trabalha à noite lá como guarda, e de dia vereador, e daqui a pouco vai ser deputado, e vai ficar só lá, né? Não tem como fazer o traslado para Brasília. Nem pode. Mas, Eliel, a gente tem visto recentemente, não sei se eu uso a palavra abuso ou se eu uso a palavra... como é que eu vou expressar? A hermenêutica da lei, de acordo ali com a autoridade policial, de acordo ali com o Poder Judiciário, que é esse monte de prisão relaxada pelo Poder Judiciário, ou até mesmo na própria delegacia. Teve alguns guardas aí recentemente que entregaram até um simulacro lá para um... Mojimirim. Né? Eu vou evitar aqui falar algumas palavras, né? Que a gente está começando hoje, é o primeiro dia. Mas, cara, o que está acontecendo? O pessoal não conhece a lei, é desconhecimento, eles interpretam da forma que eles querem. Você já passou por isso? O que você tem para falar a respeito disso pra gente? Já passei por diversas histórias, eu posso contar diversas aqui. Olha, primeiro eu acredito que a dificuldade nossa atualmente é porque o policial está passando por uma transição. Ele tem a fé pública, ele tem o conhecimento da lei, mas a forma não é livre. A forma de fazer o trabalho policial, pela legalidade administrativa, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, nós só podemos fazer aquilo que a lei determina. Sim. Então, acredito que a maioria de nós precisa entender que a forma ela é muito importante. Vou te dar um exemplo. Utilizar algemas. Pode. Você pode usar. Mas desde que? Desde que você relate o motivo. Decretos, justifique, né? Isso se chama procedimento. Tem uma forma. Então, antigamente, você utilizava as algemas e você não precisava colocar no boletim de ocorrência. Não tinha essa pergunta do policial civil que vai receber a tua ocorrência. Então, primeira coisa, procedimentos. Fundada suspeita. Quanto enxergar isso em boletim de ocorrência? Demonstrou nervosismo? Local de conhecido tráfico de drogas? Ou hoje não existe. O próprio STJ tem derrubado esse tipo de abordagem, né? Ou seja, nós precisamos entender, gostando ou não, que a atividade do policial ou do guarda municipal não é do indivíduo CPF, é do CNPJ, ente federado, União, Estado, municípios, Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal. E a parte é do procedimento. Cada vez mais hoje, o procedimento vai andar junto com o monitoramento das câmeras. Porque hoje a câmera de um policial começa a gravar alguns minutos antes do chamado 1 minuto e pouquinho antes que aconteceu.
Ou seja, resgata A partir do momento que aciona. e resgata. O poder judiciário hoje, das atas de audiência, justifica a razão pela qual o réu se manteve em audiência algemado, né? Quer dizer, o juiz está justificando o emprego do uso de algema. Eles dizem, né? Em razão do baixo efetivo policial presente, Perfeito. em razão de anteriores tentativas de fuga. E o juiz, né? Está justificando, quanto mais o agente de segurança, né? Exatamente. É uma tendência, né? Que É uma- é uma tendência atual. É uma tendência e nós precisamos entender que as coisas, nós temos um tempo de corporação, tem 17 anos. Quando eu ingressei era de um jeito em 2006. Hoje é em tempo real, tudo em tempo real. Tanto que hoje nos chateia muito quando você vai no Instagram e você começa a receber vídeos do que acontece do outro lado do mundo em partes que estão em guerra. Então, a questão de relaxamento de prisão, a questão, às vezes, de inversão daquilo que nós imaginávamos no natural, é porque, às vezes, o juiz, de forma fria, o promotor, de forma fria, ele vai analisar a legalidade administrativa do procedimento. E nós temos que entender que não adianta nós ficarmos reclamando. A pergunta é, como que eu tenho que fazer para voltar vivo fisicamente e juridicamente para casa? Liberto, né? Que A pergunta é essa, né? Até porque nós não entramos nas corporações para que nós possamos fazer aquilo que nós imaginamos como justiça. Nós somos parte de uma engrenagem do sistema de segurança pública. Sim. Se você pegar o sistema de segurança pública, tem a justiça criminal, tem a parte operacional do trabalho, então é um grande sistema. E óbvio, isso causa indignação mesmo. Mas quem está ingressando hoje na corporação tem que tomar cuidado só para que toda essa questão não ingesse ele e por conta do medo de agir, ele venha a ter até mesmo a integridade física comprometida. Hoje eu não tenho dúvidas que se eu precisar atirar, eu vou atirar quantas vezes for necessário e nós vamos depois fazer o quê? Justificar. O pulo Falar do do gato procedimento. é esse. Ô, Eliel, você comentou agora que você fez Direitos Humanos em Coimbra. Isso, Também tem um desejo de estudar em Coimbra, né? isso. Fazer uma extensão aí do curso de Direito. E tudo isso, esse caminho que percorre, hoje você justificar uma abordagem, justificar o uso de algemas, isso daí é uma evolução do que vem dos tratados de direitos humanos que a gente tem no país. Acredito que você concorde com isso, mas eu quero saber sua opinião referente a isso. Você acha que você, como um homem também dos direitos humanos, percebe-se que é uma pessoa extremamente esclarecida. Qual que é a sua opinião a respeito, por exemplo, você conduzir um preso para a delegacia e você não utilizar algemas? Um exemplo, ele daquelas fundamentações, ele não comete nenhuma. Ele não tem risco iminente de fuga, ele não age contra a integridade de ninguém, mas ele está ali. Que você acha que tem que estar algemado, não tem que estar algemado? A gente segue o que está na lei, essa lei corresponde às nossas expectativas? Só transcorre para mim a respeito disso, assim, de uma forma mais resumida. Olha, a questão dos direitos humanos, nós precisamos aproveitá-lo para nós. Qual que é o problema da instituição de segurança pública e dos agentes? A gente fala direito dos humanos como se fosse algo ruim, pelo contrário. Dentro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, existem documentos que tratam, inclusive uma de 2010, antiga, que era os direitos humanos para os agentes de segurança pública. Quando você vai estudar direitos humanos, a primeira coisa que eu pego que todo agente de segurança pública deveria saber de cor, o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o direito à segurança pessoal. Então eu, enquanto CPF, eu tenho direito à segurança pessoal. Quando eu estou uniformizado, que eu não sou mais CPF, eu sou CNPJ, porque a responsabilidade objetiva é do ente federado, eu deixo de ser humano? Não. Então, a primeira coisa que eu falo para todo agente de segurança pública, os direitos humanos têm que ser utilizados para nós, para que a gente possa prosperar em relação a todos os direitos que nós temos enquanto CPF, para que enquanto CNPJ a gente possa manter. Respeitar o direito do outro, eu ouvi uma vez uma frase, não é minha, que eu achei ela sensacional, porque o professor estava dizendo sobre, de repente, os nossos preconceitos enquanto agente de segurança, às vezes pela cor da pele, às vezes pela questão de condição social. Daí eu dizia para ele, mas como fazer para que eu possa tratá-lo de uma maneira que seja natural e os meus preconceitos não venham à tona? Aí uma frase sensacional, ele disse o seguinte: não retire a humanidade do outro, não coisifique o outro, que você vai ter respeito. Isso é sensacional. Quando você tem a empatia de quem você está atendendo à ocorrência e você entende
que aquele tapa a mais, Sim. aquele soco, aquela humilhação, aquele xingamento desnecessário é coisificar e retirar a humanidade do outro, você também está se tornando coisa. Você também está se desumanizando. Por isso que os direitos humanos, nessa toada hoje, cada vez mais defendendo, não está errado, porque um Estado sem freios faz com que você, no seu horário de folga, possa ser vítima também. Muitas pessoas se esquecem que é um tanto de hora uniformizado e outro X horas e seus familiares sem uniforme, e nós somos também destinatários da própria segurança pública que a gente atua. E os nossos parentes também, que podem ser abordados ou precisar do serviço público, né? Vamos dizer assim. Sabe qual que eu acho que é uma palavra que precisa ter, doutor? Compreensão. A dificuldade nossa, geralmente, é a ausência de compreensão. Nós estamos inseridos em um problema que ele não é de segurança, não é de polícia, é educacional, é cultural, é de saúde. E aí, nessa toada toda, eu não cuido do agente de segurança. Tanto que você pode ver a quantidade de suicídio que tem. O nível assim, absurdo de tristezas das pessoas. Até porque a nossa profissão, ela não é 95% adrenalina, ela é 5% adrenalina e 95% ociosidade. Estou patrulhando, falando sobre a minha vida, reclamando do meu relacionamento amoroso, falando da falta de dinheiro, dos meus sonhos, da vontade de levar a família pra Disney, de não sei aonde. Eu tô ali. Já foi 3 vezes, tá? É outro nível, né? É outro nível. Quando... Tira foto com o Mickey? Com o Mickey. E aí, olha só, eu preciso entender, nesse contexto todo, que nós precisamos compreender aonde que nós estamos inseridos e o que nós somos. Porque numa vida hoje tão exposta, que vida que vale a pena? Vale a pena estar agora à tarde, né? Que nós estamos gravando, mas de manhã, tarde, à noite, quem estiver assistindo na madrugada, no Papo Bernardiano, aqui, vale a pena estar aqui? Ou vale a pena estar, de repente, na véspera de um feriado, descendo para a praia? Que vida que vale a pena? E nós precisamos entender isso, porque isso é compreender onde nós estamos inseridos, para que a gente possa cooperar com esse sistema todo, sendo feliz. A busca da felicidade, gosto de um termo do Clóvis Barros Filho, que ele fala que a felicidade é você buscar a potencialização da sua energia, que ele chama de alegria. Sou super fã do Clóvis, cara. Quero trazer ele, inclusive. Se você tiver lá o telefone dele, pede pra ele vir, tá bom? Ele é o cara, meu. Ele é o cara. Ele é sensacional, cara. E creio que é isso. Ô Eliel, e você tocou num ponto que eu vou tocar também, a gente vai discorrer isso aqui. O Marcos, que hoje é advogado, mas foi policial militar por quanto tempo, Marcos? 14 anos. Caramba. Trabalhando na corregedoria da polícia. Uma chuvazinha de 14 né? anos. Uma chuva de 14 anos. RE de 91 milhões lá da época. E a gente toca nesse assunto que o policial, ele tem uma missão. E quando a gente fala de coisificar ou coisificar-nos, e a gente perde esse tempo com a nossa família, né? Com a esposa, com a namorada. Porque a esposa, a namorada, ela não entende que o policial tem que trabalhar todo dia. Por que você tem que trabalhar todo dia? Por que você tem que estar com o teu telefone ligado o tempo inteiro para receber? Por que você não pode descer comigo para a praia com os meus parentes e só você vai trabalhar? A mamãe vai comigo, os filhos vão. Mas é que quem é policial, como somos, e a Guarda Municipal, você inclusive falou já algumas vezes aí do policial e do guarda, que para mim o guarda é o policial. E eu vou chegar nesse assunto, mas a gente acaba pecando, né, com o tempo de trabalho com a família, porque a polícia, o serviço público, essa missão que Deus nos deu, ela acaba inserida ali no nosso dia a dia e a gente às vezes não percebe. O tempo é o maior ativo que nós temos. Sim. Só que o que nós precisamos hoje é potencializar o tempo. Que nem quando eu venho conversar com vocês aqui, o que eu estou imaginando? Que eu estou potencializando o meu tempo. Certeza. Porque as informações ficarão aqui, os cortes acontecerão. Sim, claro. E mais pessoas poderão pensar ou se inspirar nessa conversa que nós tivemos. Ou seja, o tempo com a família, nós não devemos nos lamentar pelo tempo que não temos, e sim potencializar o tempo que nós temos. E aí a adequação para cada um. Tem um filho menor? Eu, por exemplo, tenho um vídeo que eu gosto muito. Meu filho mais novo, eu estimulei ele a usar fantasia. E aí a minha já estava velhinha, eu comprei uma nova de Homem-Aranha. E aí, olha só que cena interessante. Eu pedi pra minha esposa, ele estava vestido de Capitão América, eu pedi pra minha esposa entretê-lo, eu fui no quarto, ele não viu que tinha chegado a minha nova fantasia, e eu coloquei a fantasia de Homem-Aranha com a máscara,
toda, e eu chego daquela forma, com o uniforme de Homem-Aranha, e cruzo os braços. No que eu faço isso, ele tá conversando com a mãe dele, e ele me olha. E esse vídeo é sensacional, porque saiu uma lágrima no canto do olho dele, que ele fica assim, ó, uau! E até hoje, ele tem 6 anos, ele fala, papai, vamos colocar fantasia? E eu coloco fantasia, brinco de carrinho com ele, corro pela casa, e às vezes eu posto isso. Por quê? Para que de repente a gente possa ter engajamento? Não, para dizer para todo mundo, entra no mundo do teu filho, tenha com ele o tempo de qualidade que ele deseja, porque a Bíblia diz, né? Faça para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito, mas não para você na medida do que você gosta, do que o outro gosta. Então, por exemplo, o meu filho, ele não quer falar de guarda, ele não quer falar de... Ele nem sabe o que é. Não, ele quer falar do pai, Homem-Aranha, do carrinho. Do tempo. Com a esposa. Com a esposa, às vezes, ela não quer falar nada, ela só quer que você ouça. Só quer dormir junto, só quer passar o tempo junto. Então, assim, eu acho que o tempo ele precisa ser potencializado, e nós da área de segurança, imagina eu que tenho essa vida bastante atarefada, se eu imaginar, eu estou perdendo tempo com a minha família, não, eu estou potencializando meu tempo, eu estou construindo um mundo para que tenha o meu espaço cada vez melhorado, e tenho orgulho deles me ajudarem nessa construção, porque sem a compreensão, mais uma vez essa palavra, sem a compreensão deles, eu ficaria totalmente... Se a esposa não compreende, você não tem como fazer as coisas, né? Que nem uma coisa interessante, eu queria ter uma mulher como assessora no gabinete. Só que para que não tivesse ciúmes, para que não tivesse nenhum problema, eu chamei a minha esposa e falei assim, olha, indica uma mulher que tenha capacidade, habilidade, que vai agregar, que seja da tua confiança. E aí ela indicou uma amiga, que é uma assessora maravilhosa, que faz um trabalho incrível, né? Que inclusive está aqui assistindo Dorama. E não está nem nos ouvindo, porque ela está com fone de ouvido. Depois ela vai ver o corte. Ela nem sabe o que eu estou dizendo. Então, por que eu falo isso? Porque é essa colaboração, essa compreensão familiar, para que nós possamos ter, né, dentro de casa também, respeitado e construir junto. Então, ele é o vereador hoje, depende da família. Ele é o guarda municipal, depende da família. Porque é ali que eu recarrego as minhas energias e é ali que eu olho e digo, eu estou no caminho certo. Meu filho mais velho tem 22 anos, eu contava histórias para ele dormir. Esse de 6 anos eu também conto histórias para ele dormir. Esses dias eu cheguei cansado, ele falou, papai, me conta uma história, era 11h30 da noite. E aí eu invento histórias para ele, aí ele dormiu segurando meu dedo. Parece uma coisa besta, a cama é um pouquinho mais elevada e tem ali uma parte de baixo de brinquedos. E aí eu comecei a olhar aquela cena, ele segurando meu dedo. Assim, eu tentei soltar, ele estava segurando. Eu falei, caramba, quanto que esse menino precisa de mim? E é disso que você vai lembrar quando ele crescer. E por isso que eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar para casa, por isso que eu não posso fazer na rua algo que eu não tenho orgulho. Por isso que como vereador eu preciso fazer, porque eu preciso voltar para ele. Que hoje é o que mais precisa. Minha esposa precisa, o mais velho precisa, mas ele ainda que está na formação, que ansiosamente espera o pai voltar. Você falou que tem um filho de 22 anos. Eu pensei que você tinha 22 anos. Bondade, viu? Bondade. Você é 22, o Marco 32, né, Marco? 32 incompletos. Incompletos. De vida pública. E tudo que o Eliel falou, você concorda, né, Marcos? Acredito que você também passa por dúvida. Isso, né? Que você tem... Quando você fez a proposta da sua questão ali original, eu tenho percebido, né, que a gente sempre tem que está realizando um exercício muito peculiar, assim, eu me considero ainda, né, profissional de segurança, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, né, da gente não se colocar fora do contexto de sociedade, né, não achar que o agente de segurança ele vive numa sociedade à parte, porque mudou muito, né, a sociedade ela está em constante transformação e muitas vezes existe dificuldade da gente acompanhar, né, aquelas diferenças, como você colocou originariamente, né, como administrar essa questão. Em 91, por exemplo, né, o momento que eu entrei na polícia ali era um garoto ainda, mas as coisas eram completamente diferentes, né, e não há como você exercer bem a sua função se você não acompanhar todas as mudanças, né, você, além de sofrer, você vai estar sujeito às sanções que o sistema impõe, né, nós temos que exercer constantemente aquela atividade de pensarmos como sociedade, como pai da sociedade, não uma sociedade à parte, né, por estar na segurança pública. Embora nós tenhamos comportamentos distintos, muitas vezes é importante e é necessário que nós tenhamos comportamentos um pouco mais cautelosos, né, previdentes, mas Sim. ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que nós somos parte da sociedade que está em constante mutação. Então isso também é um exercício importante para que nós, no meu ponto de vista, possamos desempenhar da melhor maneira, né, educar os filhos, o que é importante, passar boas informações, boas mensagens.
nós somos o braço do povo, né? Inclusive, um marco aqui, quero parabenizar diante das câmeras, sua filha, né? Na Faculdade de São Francisco da USP, cursando Direito, né? Já foi orgulho, lá, hein? já foi visitar o tribunal, já tirou foto com o juiz, né, Marcos? Ela tá vibrando. Com certeza. Tá no segundo semestre vibrando. E uma coisa É um curso, também, né? é um O curso pai maravilhoso, vibra né? é um curso maravilhoso. Direito é um curso maravilhoso. É o melhor curso que tem. E todos daqui somos da área. E foi o que o Marcos falou, que ele já não está mais na atividade de ser policial, mas ele ainda se considera um agente de segurança pública. Porque o policial, na minha concepção, ele não é policial a partir do momento que ele entra, que ele ingressa através do concurso. Ele nasce policial. Ele nasce com a sede de ajudar o povo, a sede de amar. Porque o policial, ele é amor. O policial, ele é amoroso. Ele, quando ele atende aquela ocorrência, ele não está ali por ele está ali pela sociedade, né, Eliel? Eu acredito que ninguém está pronto para ser da área de segurança. Ninguém está pronto para ser da área de segurança. Sabe por quê? Quando você entra na área da segurança, a primeira coisa que acontece é a exposição. Sim. Com a exposição maior, o que acontece? Você tem a falsa sensação que você ficou mais bonito. O que acontece com isso? A primeira coisa que você implode, teu relacionamento, irmão. Verdade. Primeira coisa, isso que todo mundo que é da área de segurança não é segredo pra ninguém. Eu já era bonito antes, tá? Só pra deixar claro, eu sempre fui lindo, sempre fiz sucesso. Tá bom, Marcos? Isso aí é o problema em casa, né, doutor? Mamãe nunca falou diferente, né? Primeira coisa é essa. Depois, o ego, né? Que acaba, às vezes, implodindo a namorada que você tinha, o casamento que você tinha. Segundo ponto difícil, que eu acredito, é o relacionamento, porque vira um novo estilo de vida. Sim. Ele não vai mais sentar de costas pra porta, que é aquela questão toda que a gente sabe. Ele vai andar armado o tempo todo. E aí a preocupação não é só com a vida. Já dirige com a arma na mão, E aí a mulher fica, mas você tá com a arma na mão? E se você estiver armado, o comportamento de uma pessoa desarmada é diferente de uma pessoa armada. Porque com arma de fogo, a responsabilidade é absurda. Então, vira um estilo de vida diferente que você não está preparado. Então, tem uma mutação cultural, intelectual, porque você precisa ter essa capacidade emocional para entender todo esse contexto. E você é inserido em uma viatura onde você não está em pé de igualdade com quem já estava ali. Porque quem está ali tem experiência. Tem experiência e às vezes não tem jeito de passar essa experiência. A primeira coisa que o camarada diz para você é o seguinte: esquece tudo que você aprendeu na escola, que agora aqui começou uma nova aula. Olha só o que eu estou dizendo, que poucas vezes as pessoas têm coragem de dizer isso publicamente. A gente tem muitas brincadeiras preconceituosas dentro da nossa instituição, mas eu vou tentar falar de uma forma técnica para não ficar pesado. Mas para dizer isso, implode relacionamento, tem a questão do poder, da questão cultural que se altera, e você vai trabalhar com alguém ansiando pela ocorrência. Quando você, às vezes, muitas pessoas, qual vai ser a primeira ocorrência que eu vou poder contar? Exatamente. Porque a primeira coisa que perguntam para um guarda, para um policial, qual é? Já matou alguém? Exatamente. É incrível, que a primeira pergunta que alguém faz para você, ei, já... E aí o cara fala assim, não, já uns 50, já, depois dos 50 eu parei de contar. O podcast ficou meio complicado, porque tem o Mike Baguncinha lá, né? Que aí o pessoal começa a ver que realmente, e essa ocorrência mas que é um fato que pode acontecer. Mas né? não é a mais importante. De longe é a mais triste. Uhum. É difícil as pessoas terem coragem de dizer isso. Se o camarada ficar feliz porque deu cinco tiros na cara de um vagabundo, pode ser um criminoso, pior espécie. Se você falar, caramba, mano, vou chegar em casa, vou contar. Você não vai contar isso com orgulho se você tiver a consciência. O mínimo de. Né? O que você vai fazer é agradecer a Deus por ter sido ele, não você. Não vamos ser hipócrita. Que seja sempre ele e não o policial. Mas uma ocorrência como essa é a falência do mundo como fraternidade. Se nós entendermos que nós somos uno, a dor do meu irmão também tem que me atingir. Porque, vamos lá, Chico Xavier dizia uma frase muito forte. Ele dizia que ele tinha medo da inveja. As pessoas falam, Chico Xavier, você tem medo da inveja? Daí ele dizia que você não enxerga a inveja como eu enxergo a inveja. Porque o mundo espiritual está aqui. Sim. Quando você entra numa viatura torcendo para que tenha um roubo, você se depare. Quando você entra numa viatura torcendo para que você tenha a possibilidade de fazer uma ocorrência de resistência, quando você vai contra isso, irmão. Sim. Vai proporcionar. Por isso que sempre que eu entro na viatura eu tenho ainda um procedimento de pedir a Deus que seja meu instrumento, que seja por Ele, não por mim, que me proteja daquilo que é o pior da gente, que é os 5 minutos. Todo mundo tem. Que você não pensa ali no artigo 5º da Constituição, você não pensa ali no Código Penal. Você vai pro trabalho. Então, acredito que a questão, que eu sei que já estão trabalhando isso,
O que nós precisamos fazer na área da segurança, na guarda e na polícia é preparar uma pessoa que não seja covarde diante da câmera, diante das leis, de tudo, tenha capacidade de fazer, mas que reconheça a grandiosidade da missão como instrumento. Porque eu sempre falo, toma cuidado com quem diz assim, quero deixar um legado, quero que meu nome seja lembrado. Porque nós, por consequência, deixamos legado, por consequência seremos lembrados. Lembrado pelo quê? Então, mas a missão não é essa. A missão nessa vida, se nós pudéssemos ser o quão mais discreto pudéssemos ser, melhor seria. Só que é fácil a gente dizer isso quando, por exemplo, é um Neymar da vida, que não precisa de dinheiro, de fama. Nós ansiamos por isso. Precisa de dinheiro. Nós queremos isso, não queremos, doutor? Sem dúvida é a busca, né? A busca pelo sucesso, né? O reconhecimento, né? Agora, nessa caminhada toda que foi dita, né? A primeira ocorrência, aquela ansiedade, aquela coisa toda, é a linha tênue, né? Entre a transformação do caráter, né? Entre aquele jovem que muitas vezes ingressa na atividade policial, seja ela municipal, federal, estadual, né? E a carreira toda, quando ela é vista de trás para frente, né? Quanto menos aquela pessoa se transformar, né? Naquela coisa tensa que é o exercício dessa atividade, melhor para ela, né? Porque a primeira ocorrência pode transformar, a segunda, a terceira, e a partir do momento que a pessoa passa a não sentir mais nada, ele passa a ser um perigo para a sociedade tanto quanto o delinquente, né? Quantos, de repente, psicopatas, sociopatas nós temos e até às vezes nós somos e nem sabemos? Muitas vezes a gente começa a ter um problema de comportamento que a gente não percebe. Vai em casa, não se dá bem. Vai no trabalho, não se dá bem. Vai no futebol, não se dá bem. A culpa é do mundo? O problema está na pessoa. E nós podemos ser pessoas que passem por dificuldades e venha a entender. Eu, por exemplo, eu reconheço muitas coisas que eu tinha para melhorar, que hoje eu consegui melhorar. Uma coisa que eu sempre tive quando aluno, eu queria ser o melhor aluno. Eu queria ser o melhor aluno em nota, eu queria ser a pessoa que mais falava. Por exemplo, numa sala de aula, se o professor ia dar a matéria, eu já tinha estudado antes, eu queria saber conteúdo programático. Queria aluno chato. Mas por quê? Talvez eu sou o quarto filho. Meus 3 irmãos, meu irmão mais velho é engenheiro, outro farmacêutico, outro policial. Será que não era uma questão psicológica dentro de casa? Competir, né? Competir, pelo amor da própria mãe, talvez, para se sentir melhor. Aí você vai percebendo, e isso é trabalho que você vai fazendo, nem precisa, às vezes, de uma ajuda de fora. É só feedback, irmão. Quando você começa a perceber que não faz sentido a gente fazer uma competição, sim, sendo que nós todos podemos ganhar, Sim, você vai melhorando. Só que isso é fácil. Eu vim aqui hoje falar sobre isso. Eu entendo quem está na vibração, doutor. Quem está... É bom. Eu entendo. E vai ter mesmo. E é necessário, porque se todo mundo arrefecer o ânimo logo de cara... Não, é que assim, mix, tem que ter de tudo um pouco. Estágios. Sim, momentos. O fato de você estar vibrando, isso não condiz que você tem que agir com a ilegalidade. Então tem muita gente que está assistindo a gente agora, às vezes que não é policial, que ele fala assim, nossa, mas espera aí, eu gosto de assistir podcast quando ele fala que ele matou. Eu gosto de assistir quando ele fala que ele torturou. Mas, cara, isso daí é retrógrado para nossa sociedade, sabe? Então, assim, porque se você está assistindo esse podcast agora e você não é policial, você não sabe como é difícil você responder um processo na polícia, porque você cometeu uma ilegalidade, porque a polícia ela é legalista. Seja ela estadual, federal ou municipal, ela está visando o interesse do coletivo, de uma sociedade, e não do que você acha que é certo. Concorda, Eliel? A gente está Concordo e muito. Nessa linha? Vou contar uma ocorrência que eu acho que ela vai ilustrar bem isso. O pessoal sempre fala às vezes, não, vagabundo tem que matar mesmo. Eu falo o seguinte, pro paisano. Pra ele é fácil, né? Vamos lá. Ele não puxa o gatilho. E não viu violência. Às vezes, quando você sente o cheiro da violência, quando você está no ambiente, tem a psicoadaptação, que nós acabamos nos acostumando, obviamente. A gente vai ao encontro, sem covardia alguma. Vive o ambiente. Mas quem não está ali é muito complicado. Eu me recordo de uma ocorrência que em Campinas ali, é tudo junto, né? Campinas, Paulínia. E o menor roubou uma Ranger em Campinas, veio para Paulínia e de Paulínia ele voltou para morrer em Campinas. E a minha viatura, com a viatura do Canil e de outras ali, acabou tendo muitas viaturas na ocorrência. E ele acabou numa troca de tiro ali,
acabou falecendo. 17 anos. Alguém pode falar assim, pô, mas ele era criminoso. Perfeito. Criminoso. Mas é para comemorar aquela morte? É para colocar, de repente, dentro das melhores histórias? Eu coloco, por exemplo, o dia que 5 horas da manhã recebi uma ocorrência de uma mulher que tinha parido um filho, estava no recuo de um bar e a gente até não acreditou na época porque achou que estava piorando a ocorrência. Chegamos lá, estava com a placenta, ela usuária de crack, pariu, nem sentiu, estava lá, a criança já totalmente gelada. A gente conseguiu colocar a placenta dentro de uma sacola plástica, o nenê dentro ali de uma toalha e salvou o feto, salvou a mãe, porque ela estava em choque anafilático pela perda de sangue. Das ocorrências, a troca de tiro com a morte, ou salvar uma vida que hoje tem 6 anos e vai ter viabilidade, que já nasceu ali contando os minutos para morrer no chão gelado de um bar sem sujo. nenhuma dignidade. Qual ocorrência eu gosto de contar? Um país, né, que preza tanto pela dignidade assim, humana. Eu falo que talvez levar essa reflexão, e claro, as ocorrências de resistência, tomara Deus que sempre o policial leve a melhor, sim. E tomara que ele sempre tenha a capacidade de fazer, né, o tiro de uma forma acessar a injusta agressão. Mas acredito que isso é exceção. Quem entra na área da segurança entra para proteger, para servir, para ser amigo. E essa concepção, ela não é uma concepção covarde. Nós temos que entender que nós somos treinados para o máximo, mas tomara Deus que seja sempre o ordinário, o mínimo. Né? O mais importante é que o policial ele não venha perder a vida em serviço. E isso aí é uma bandeira que a gente tem que levantar sempre. Voltar vivo para casa. Voltar vivo para casa, que a gente falou no começo aqui do vídeo. Voltar vivo e liberto. Dormir tranquilo, sem pensar assim, nossa, será que alguém vai descobrir alguma coisa que eu fiz essa noite? Ou essa manhã? Mas uma coisa que eu ia te perguntar que acabou passando. A gente usa muito o termo, eu sei a sua opinião, de guarda municipal e policial. O guarda municipal é um policial, nós já falamos sobre isso, já assisti diversos vídeos seus, a gente sabe disso. Você é a favor da mudança do nome, ou ele é para Polícia Municipal? Você acha que daria mais respaldo para o guarda ou não mudaria nada? A primeira cidade que alterou de guarda municipal para polícia foi Santo Antônio de Posse. Quando dá a alteração, a Lei 13.022 não traz essa possibilidade de nomenclatura, o Ministério Público entrou e acabou derrubando essa terminologia. Qual que é a grande preocupação? Veio como guarda municipal da Constituição, até mesmo antes da Constituição, agora, ao transformar em Polícia Municipal de forma obrigatória, será que a gente não vai ter a interrupção da história da Guarda Municipal? Eu penso dessa forma. E a questão maior que eu digo o município não é um ente autônomo? Será que não deveria deixar cada município decidir e aí colocar sim como possibilidade a nomenclatura Polícia Municipal? Na Lei 13.022 já tem um projeto sobre isso. Então, eu, município, não tenho ainda nenhuma guarda. Quero criar, já crio como Polícia Municipal. Perfeito. Eu, município, já tenho uma guarda igual São Paulo, Guarda Civil Metropolitana. E entendo que o nome é forte, mantenho o nome. Paulínia, já tem uma guarda forte, guarda municipal. Tanto que nas nossas viaturas está escrito guarda municipal, polícia cidadã. Então, eu acredito que o nome, ele tem sim a ver. Muitas pessoas querem, respeito demais quem quer a alteração, mas na minha concepção ficaria como uma opção, não como uma obrigatoriedade, a mudança de guarda municipal para polícia municipal. Muitos irmãos perderam a vida como guarda municipal. Sim. Se eu tivesse perdido minha vida como guarda municipal, eu gostaria que essa instituição nunca acabasse. Enquanto o nome guarda municipal, ainda que ela continuasse como polícia municipal. Então, acredito e defendo isso publicamente, alguns até me criticam por isso, né? Mas eu tenho essa opinião e não vai mudar, em relação a prestigiar guarda municipal com a possibilidade de cada município se organizar com a nomenclatura polícia municipal. Porque polícia municipal é o que nós somos de fato. De direito, pode colocar como opção a nomenclatura e mantém guarda municipal. Bem interessante essa colocação. Tô refletindo, né? Só poderia partir de quem está no dia a dia, de quem é na essência, né? Porque para mim, até para a sociedade, esse é um fator de facilitação. Polícia, tudo geral, polícia, municipal, estadual, o cidadão, ele tem essa expectativa. A polícia, não importa de onde, quem dá o primeiro socorro é o que importa, né? Mas é interessante esse ponto, né? Porque é uma história, né? De repente, como o negócio passa a ser polícia geral, parece que a história da guarda ou das guardas ela fica um pouco relegada, né? Isso reporta até a época do meu pai, né? Porque o começo de tudo da Polícia Militar, né? A Polícia Militar ela é a fusão da Guarda Civil e da Força Pública. Com a Guarda Civil.
E o meu pai relutou muito para ser força pública, porque a Guarda Civil era, na concepção dele, na ideia dele, né, o mais bem fardado, né, o que tinha o maior conceito, respeitabilidade, né. Então foi uma transição difícil, né. Só que era o contrário, né. A Guarda parece que, pelo que eu ouço de história, a Guarda tinha, aspas, um prestígio até maior, Sim. né. Então talvez seja até uma questão também de momento histórico, né. Daqui a uns 10 ou 15 anos, a gente vai estar falando com naturalidade de polícia municipal, independentemente da obrigatoriedade Sim. de transformação da nomenclatura, né? Perfeito. Até porque, quando a gente vai falar em fortalecimento das instituições, hoje nós temos que falar em recurso. Tem que vir do Fundo Nacional de Segurança, recurso, para que as guardas municipais evoluam. Mas, ainda hoje, eu digo, é uma instituição excelente. Eu incentivo todos que têm vontade de ser da área de segurança que pensem em entrar na Guarda Municipal. E como é que ele faz para entrar na Guarda Municipal? Fala pro nosso público aí, porque assim, tem gente que não é da área de segurança pública, viu, doutor? Que ele não sabe que a Guarda Municipal, ela é de São Paulo, ela é de Diadema, ela é de Embu das Artes, ele acha que é um concurso só. Então ele às vezes acaba perdendo a prova. E aproveitando o ensejo, doutor, um grande amigo meu, que é muito seu fã inclusive, que é o GCM Marinho, lá de Embu das Artes, pediu pra você mandar um abraço pro Canil de Embu das Artes. Opa! Mandar um abraço aí, Marinha, a todos do Canil, da Guarda Civil Municipal de Embu das Artes, dizer que eu sou fã do trabalho que os senhores realizam em todas as frentes. Porque tanto na proteção da Maria da Penha, na parte do Canil, na parte tática de Romu, os senhores são realmente caveira. São referências. São Os caras pessoas são bom mesmo. diferenciadas. Então, Marinho e a todos os nossos irmãos e irmãs de Embu das Artes, muito obrigado pela ajuda, pelo carinho e respeito que tem por mim. E eu interrompi? Imagina. Foi just in time. Eu tenho um carinho todo especial pela Guarda de Embu das Artes. Não sei se você sabe, eu não vou comentar o processo em si, eu tenho uma ação em andamento, né? É uma ação coletiva e a gente conseguiu restabelecer um status de legalidade, né? Que estava quase que a ponto de se perder por uma coisa arbitrária ali, em termos não, mas em decorrência da efervescência política que o município de Embu das Artes tem, né? Mas está tudo sob controle e eu tenho certeza que o final vai ser um final feliz. Então eu também mando meu abraço para a Guarda Municipal de Embu das Artes. Eu tenho amigos lá, né? Excelente guarda. Eu fui na formatura, né? Vibrei bastante lá. Foi bastante emocionante. Um abraço para a Guarda de Embu das Artes também. E eu também não posso deixar de mandar um abraço pro meu amigo lá de Embu das Artes. E eu também passei no concurso para Embu das Artes, né? Legal. Só que aí, quando aconteceu, eu já estava na Polícia Militar. No momento não achei interessante ir pro terceiro cargo público no mesmo ano. Porque eu já fui guarda de São Paulo, aí fui pra PM, aí depois chamou, eu falei, acho que eu vou dar uma segurada aqui. Mas eu estendo todo o meu carinho, toda a solidariedade à Guarda Municipal de Embu das Artes. Eu sou super fã de vocês, do trabalho que vocês fazem aí. Inclusive trabalhei na divisa do Capão Redondo, né? Mas para todas as guardas, né? Que tem muita guarda boa. São Paulo, uma guarda que eu já vi inclusive na internet muito boa, Cosmópolis, a própria guarda de Paulínia, Santa Bárbara, Barueri, Cotia, onde está o meu primo Bernardo também. Então a todos vocês aí, eu não vou conseguir falar todas. E fica aí o abraço. O espaço está aberto para todos vocês aqui. Mas voltando a falar do concurso público, Eliel, como é que esse cara fala assim, eu sou fã do Eliel, eu assisti o Papo Bernardiano, eu quero ir pra guarda também, cara. Como é que eu faço para ser guarda municipal? Olha, primeiro que a Guarda Municipal tem uma vantagem que a Polícia Militar é uma em cada estado. Então você tem 26 estados, mais o DF. São 27 oportunidades. A Guarda Municipal hoje você tem mais de 1.000. Então você tem muito mais concursos para a Guarda Municipal. Claro, menos vagas, mas muitas oportunidades de você ingressar em corporações que os salários são justos. Você pode acompanhar ou em sites que mostram todos os concursos, um PCI da vida tal. PCI concurso. PCI concurso. E você consegue saber onde está aberto. Basicamente, português, raciocínio lógico ou matemática e direito. É muito mais cobrado direito no concurso da Guarda Municipal do que da Polícia Militar. Então você tem metade da prova direito, às vezes até mais. E aí entra as diferenças, porque os editais, eles são muito diversos. Diferente da Polícia Militar, que você vai ter lá a mesma toada, tanto da parte técnica quanto do psicológico, Guarda Municipal depende bastante da banca. De quem está organizando, se é um grande instituto ou se é um menor, que geralmente é um menor. Uhum. Então, basicamente, letra de lei. Você não precisa, por exemplo, vai estudar a Lei 3.022. Não é doutrina.
é a letra da lei mesmo. Saber lá os 23 artigos, o que tem, a síntese. Tanto que eu sempre falei isso para eles, né? Leitura, paráfrase, síntese. Depois você faz uma revisão e faz exercícios. E aí você consegue ir avançando. Qual que é o lance do concurso público que William Douglas já dizia e tantos falam? O concurso público é uma fila. Se você não sair, você vai ser aprovado. Não tem como um ser humano... Já ouvi falar. Você vai prestando, né, Eliel? Uma hora você vai passar. Não tem jeito, não tem como você não passar. É assim, Bernardo, eu imagino, para esse podcast ser o melhor que você pode ser, tem que ter a tua autenticidade. Exatamente. Então, você pode pegar, se espelhar em podcasts, tal, como eles se apresentam, como eles falam, mas tem que ser a sua essência. Não dá para copiar. Na parte do estudo é a mesma coisa. Tem a parte daquele que aprende mais porque é mais sinestésico, tem outro que consegue ser mais oral, tem outros que conseguem, de repente, ser melhor para ouvir. Então, a forma de estudo, você vai se adequando. Mas as matérias são finitas. Então, quem deseja ser um guarda municipal, policial militar ou policial civil, qualquer coisa, ele precisa entender que a regra do concurso é o edital. Lei edital, conteúdo programático, estudar fora da época do concurso as letras de lei. Então, sim. Lei 3.022, Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, vai estudar a Lei do SUSP, vai estudar Código Penal, parte especial, parte geral, e você chega uma hora que você está tão bom naquilo que é natural você ser aprovado em todos. E aí você escolhe aonde você vai. Primeira coisa, desejo e imaginar que não existe limitação. Nem de idade, nem de peso por causa de TAF, nem por conta da parte psicológica. É ter o foco. E aí sim você vai conseguir. Eu tenho muitas aulas lá no canal Azul Marinho, tanto que a minha audiência, ela é uma audiência muito selecionada, porque quem me acompanha é porque gosta do assunto. A gente tem lá no canal Azul Marinho 84 mil seguidores, tem no Instagram ali perto de 30 mil, mas são pessoas que realmente gostam daquele trabalho que faço. Não é um trabalho de entretenimento, é um trabalho de inspiração de pessoas que querem representar a guarda ou ser guarda municipal. Então quem deseja ser, não tem como não ser aprovado. Tanto que eu vou em muitas formaturas, os irmãos ali dizem, olha, estuda 2 anos, 3 anos. Raramente eu vejo gente que prestou primeiro e passou. Então, a regra é, tente mais uma vez, Raul Seixas. Quando eu comecei a estudar para concurso, porque assim, a gente que é dessa nova geração, o Dr. Marco, o concurso passa a ser mais difícil, né? É mais competitivo. Porque o emprego não é em todo lugar que você tem um emprego para ganhar ali a faixa dos 3 mil a 4 mil reais. E, Eliel, não sei se você concorda comigo, mas para quem quer passar no concurso público, ele tem que estudar e abrir mão de muita coisa, né? Ele tem que estudar, ele tem que estar focado no que ele está fazendo, né? E você tem algum curso específico? Não. Eu não vendo curso. Por uma época eu fazia ali um preço simbólico nos áudios, porque senão vinha muita gente desinteressada. Hoje eu não tenho tempo para fazer isso. Eu faço algumas coisas de graça hoje. No próprio Spotify tem ali. Eliel Miranda, dá para você estudar por meio de áudios. Tem vídeos no YouTube e eu não me organizei. Tanto que muitas pessoas falam, cara, você ganharia muito dinheiro se fizesse cursinho. Só que eu vivo do propósito, que é o da representação política, que é o de ser guarda municipal. Quando eu tiver, talvez, a transição de carreira e deixar essa parte de representação para os mais jovens... Caramba, já tô falando assim já. Talvez eu tenha, né, uma oportunidade... Você já tá querendo passar o bastão, Eliel? Fala assim, não, vem você a aqui. A gente sempre quer, viu? Daí talvez eu me organize em ter cursos, né? Porque quando eu abria as ajudas, eu abria por edital. E aí tem a parte municipal que você tem que gravar. Então é uma coisa de compromisso mesmo, né? Então hoje tem os áudios que estão atualizados, muitos já desatualizados, mas os que estão atualizados ainda o pessoal usa. Exato. E se me permitem, né, um fator que é uma ferramenta que ao longo, né, dessas últimas décadas aí, ela se tornou algo que, assim, praticamente essencial para a vida do concurseiro. É a ferramenta do conhecimento. E o conhecimento em que sentido? O conhecimento jurídico, mas não o conhecimento técnico jurídico, o conhecimento de saber que muita gente, quantos resgates ao longo da minha carreira foram realizados, hein? Pessoas que tiveram seus sonhos ali interrompidos por questões ali, detalhes, às vezes até banais, irrelevantes. Não estou aqui fazendo uma ode, né? Uma exaltação àquela questão de judicializar, de ingressar em juízo para tudo. Mas, por outro lado, a nossa própria história, ela demonstra que essa ferramenta hoje, ela pode ser colocada em uso a qualquer momento, né? Porque muitas vezes o detalhe, ou o avaliador que não contou direito aquela barra,
A idade aquela mesmo. flexão. Acontece ali, ó, eu não contar a barra direito? A idade mesmo, doutor. Limite Hoje, de idade. a idade tá caindo. Eu me orgulho de contar que limite de idade foram centenas. Por quê? Porque é uma coisa que era arbitrária, que ela não tinha previsão legal, não faria sentido, especialmente quando se trata de guardas, né? Porque as guardas não têm aquela vinculação com as Forças Armadas e aquela questão do militar. Então não faz o menor sentido realmente a imposição de limite de idade. É uma questão absolutamente discutível, né? Sem contar as outras fases, né? Eu tenho as minhas convicções com relação à aplicação, a maneira e a forma de aplicação dos testes psicológicos. Não estou dizendo que elas não devem existir, pelo contrário, pelo amor de Deus, né? Mas tem que ser objetivo, algo, né? Sim. É uma questão... Eu tenho, né? Essa vivência fez com que nós acreditássemos de forma diferente a maneira e o momento oportuno de aplicar o exame psicológico, por exemplo, né? Academia do Barro Branco. São 4 anos para o cara aprender e ser forjado ali para um oficial. Para que aquela exigência do que já ser daqui a 4 anos? Exato. Então, as ferramentas estão aí. Para quem está no propósito do concurso, né? Tem esse fator aí que ele é muito importante nos dias de hoje. Saiba que a queda não pode ser definitiva. Perfeito. E deixando claro que o Marco, ele é especialista na parte de concurso público. Então Legal. Você que teve uma reprovação em alguma fase do concurso público, Júri de Concursos lá no Instagram, tá bom? Deixar isso aí bem claro, que na minha opinião o melhor advogado do Brasil é o Marco Antônio em questão de concurso público, direito administrativo. E fica aí pra vocês aí essa minha... É a meta de vida assim do Marco, que eu conheci ele há um bom tempo, é poder fazer com que as pessoas realizem os seus sonhos. Cara, isso é fantástico, Marco. Parabéns pelo seu trabalho, irmão. De verdade, assim, falando diante das câmeras, do nosso deputado federal aqui, Léo Miranda. Amém. Né? Parabéns, cara. Você realiza sonhos como realizou o meu também. Também cheguei numa fase ali que precisei da ajuda do Marco e tamo junto aí há um bom tempo. Bastante uns tempo. anos já, Bastante né, Marco? Bondade sua falar, né? Aquela expressão meio ufanista, melhor do Brasil. Mas a gente começou É muita o melhor coisa do Brasil, sim. A gente começou muita coisa aqui, de tanto bater em tatuagem, que era algo que já não fazia mais sentido na sociedade atual, né? Eu lembro das primeiras decisões e eu lembro como a coisa funcionava. Eu cheguei a ingressar preventivamente com a ação, porque eu sabia que ela seria líquida e certa. Ou seja, tem a tatuagem, vai reprovar. Então o cara chegou lá e a reprovação já estava neutralizada judicialmente antes do exame, né? Então isso ajuda a contar essa história dessa trajetória de concurso, né? Porque muita coisa atrapalhava, continua atrapalhando, mas a ferramenta está aí à disposição de todos, né? Basta ser um pouco ali resiliente e saber que se cair ou se tropeçar, levanta, porque o que é seu está guardado. E você que tropeçar, você não está sozinho, tá? Você tem aqui as pessoas para te auxiliar aqui, como o doutor Marco Antônio. Mas a gente ainda falando a respeito de história, só queria deixar claro que quando eu entrei na Guarda Municipal e quando eu também entrei na Polícia Militar, a gente estava falando do nome, da nomenclatura, a gente estuda, cara, nos dois, a fusão da Guarda Civil com a Força Pública e do que era a Guarda Civil, né? Então, assim, você deixar claro, o que eu quero chegar num ponto, você deixar claro que a historicidade, ela poderia ficar um pouco ali embaçada, banida, daquele guarda que ele morreu em serviço pelo nome da Guarda Civil, do distintivo estampado. Eu acredito, acho que a gente chegou a conversar a respeito, que deveria ter uma uniformidade, principalmente no uniforme da Guarda, né? Ser todo mundo um pouco mais parecido, com aquele distintivo mais parecido, que remete muito à polícia americana, né? Sim. Que inclusive, quando o turista ele vem ao Brasil, ele vê aquela farda da Guarda Civil, ele reconhece que está lá fora, né? O verdinho, agora também a Polícia Militar também tem, Polícia Comunitária, os quadradinhos. Sim. Isso daí é muito importante, a evolução da segurança pública, não é verdade? E eu queria te falar o que acontece. E eu vou sair só um pouquinho só do assunto, que eu tenho muitos amigos que são do sistema prisional. Sim. Que agora mudou para a Polícia Penal, né? Isso. Que era a Secretaria de Administração Penitenciária, que era o agente penitenciário, mudou para a Polícia Penal. E eles acabaram me confidenciando que mudou muita coisa para eles quando trocou o nome para Polícia Penal. Inclusive quando ele vai na delegacia receber um preso, que tem o famoso bonde, né? Que vai lá buscar a galera lá para ir para o sistema prisional, para a parte ali de Pinheiros, né? Que é aquela parte preventiva. Então eu queria só te perguntar mais uma vez, você acha então que não mudaria nada? Ou você acha que os olhos da sociedade, porque... Não muda. O que eu disse, essa questão, essa visão que eu tenho, nas novas instituições, começar como polícia municipal seria uma decisão.
Se viesse as novas que não existem ainda. Eu acredito que tem que ser dado a oportunidade do município decidir. Não acredito que poderia mudar pela PEC e aí se tornar obrigatório. Por exemplo, eu tenho orgulho de trabalhar na Guarda Municipal de Paulínia. E eu acredito que seja mais de 70%, 80% de pensamentos iguais. Uhum. Eu não quero que troque o nome da minha instituição, Guarda Municipal de Paulínia, para a Polícia Municipal. Então, eu quero ter essa possibilidade de manter guarda. Não sou contra a nomenclatura. Ele não muda nada? Muda para aquelas cidades onde tem necessidade, que o município vai dizer, eu preciso aqui para minha cidade, eu preciso da mudança, porque a população vai entender melhor. Porque aqui a gente não tem, de repente, esse respeito que tem em Paulínia e tal. Então, tá tudo certo. Eu acho que tem que ser discricionário de cada município como ente federado. Se ele quiser autônomo. Exato. Porque tem guarda fora do Brasil também. Acho que na Espanha que a guarda é muito forte. E outra coisa. É na Espanha ou na França? Não sei. Tem diversas cidades. A Guardia Civil, né? Que tem algum lugar lá que é... Guardia Civil. Fala aí para o espanhol tá ruim. Já bebeu muito, já tá espanhol tá ruim. Na Itália, os carabinieri, né? Mas eu penso que também é uma coisa que ela tá mais no público interno do que fora, sabe? Essa questão. O público externo, ele quer a segurança, não importa. E o público interno, ele entra às vezes, aquele conflito mental. Guarda reporta uma questão mais de proteção. E polícia reporta a questão de poder de polícia. É uma coisa que o cara quer ter o poder. Poder de polícia. A expressão poder de polícia talvez leve inconscientemente ao agente de segurança a pensar que polícia exerce uma atividade mais direta, diferente, né? É uma coisa meio que intrínseca ali na mente, né? Não sei se posso chamar de vaidade essa questão de ter poder, porque todo mundo quer ter o poder, não adianta, é uma questão do ser humano, né? Uhum. Poder de polícia. Mas, na verdade, a destinação final da atividade que é exercida é a mesma, é uma questão de adaptação e, como eu tinha dito, é um momento histórico, porque, às vezes, um tempo passado, aí a guarda talvez tivesse mais poder do que a própria força pública, né? Se nós colocarmos, é uma questão de adaptação, penso. Se nós colocarmos um guarda municipal com um fuzil, segurando um fuzil, na postura, uniformizado, uma viatura. Como já é a realidade de São Paulo, né? Tem fuzil. A população vai olhar para ele e vai achar que ele é o quê? Exato. O que ele realmente é. O que de fato é. Eu não preciso que a nomenclatura ela diga o que eu sou. É, na verdade, aquilo que eu desempenho, que eu faço, que faz com que eu seja o que sou. Então, é na minha concepção. Mas respeito quem quer a mudança, essa concepção, essa adequação, que fique discricionário para cada município. E eu posso contar algumas experiências que eu já tive, principalmente na pandemia. A gente apoiava muito o Corpo da Guarda Civil nas fiscalizações de restaurantes, de bares, né, que estavam não podiam estar em funcionamento. E, cara, não tem diferença. Eu fiz a Operação Verão em Mongaguá uma vez. Eu vou contar esse fato para você, que o Copom acionou que estão fazendo furtos ali na região de placas de rodovia, né? Quando eu cheguei com a minha equipe, né, que eu trabalhava com uma soldado feminina, que é uma grande amiga minha, Lucimara, a gente chegou lá para atender a ocorrência e os guardas já tinham feito a abordagem, né? E cheguei lá, só olhei de longe e tal. E no final da abordagem, o abordado, né, que não foi pego com nada de ilícito, perguntou: ô senhor, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: não, claro. Eles podem me abordar? Ele estava assim, na iminência de cometer um crime, com certeza não cometeu porque a guarda impediu, e me perguntou isso. Eu falei: claro que pode. A guarda é polícia. A guarda é polícia, a guarda tem o poder, abstém do poder, o Estado é a guarda. Então eu deixo focado que esses problemas que vêm ocorrendo aí por alguns desavisados, não é a maioria, é um ou outro. Porque, cara, eu sou policial militar, não tenho problema com guarda. Sim. Policiais civis não tem problema com guarda. Eu acho que o guarda ele tem que, como você, ter mais conhecimento, vir a estudar mais a lei que o abrange, principalmente a Lei 3.022. E eu já queria entrar no caso que eu vi que você estava comemorando recentemente. A guarda entrou nos incisos ali da Constituição Federal. Qual que é essa vitória? O que você tem a falar a respeito? Nós tivemos a DPF 995, que foi uma provocação ao STF para que se reconhecesse a guarda como órgão de segurança. Por quê? Mas, Eliel, isso não é óbvio, está ali no SUSP, Sistema Único de Segurança e tal. Mas o STJ estava entendendo que muitas ações a guarda não poderia fazer, porque não integrava a segurança. Então a vitória na DPF 995 foi reconhecer como inconstitucional
toda decisão judicial que diga que a guarda não integra o órgão de segurança. A questão do rol do inciso, estar no inciso 7º do artigo 144, no rol ali do artigo 144 dos órgãos de segurança, isso já foi, em uma outra adição direta de inconstitucionalidade, já foi dito que o rol ele não é taxativo, ele é exemplificativo. O STF já decidiu isso. E agora na DPF veio sacramentar essa questão. Qual que é a nossa vitória nesse momento? É que, ao decidir dessa maneira, todas as decisões do STJ, que estava dizendo que as ações da guarda elas eram inconstitucionais, que maculava o processo, caiu por terra. Então, a nossa primeira vitória é essa. A PEC, a proposta de emenda à Constituição, para que a guarda alce o artigo 144, inciso 7º, ainda está na construção, na discussão. Só que aí é lobby político. Aí é, de repente, quem não vai querer dividir dinheiro com a guarda. Porque aí entra uma questão de orçamento. Por exemplo, as guardas municipais estão presentes em mais de 1.000 municípios. Só que ela poderia estar presente em mais de 5.000 municípios. Sim. Por que hoje não tem guardas municipais em todas as cidades? Porque ela não é de criação obrigatória. Ou seja, o município tem que gastar 25% com saúde, 25% com educação, 15% com saúde. Então, 25% de educação, 15% de saúde, 40%. Às vezes na folha salarial, mais 51% com 40%, dá 91%, sobra 9% para investir. Ou seja, se o município, além de tudo, tem que gastar com guarda, eu prefiro não ter. Agora, se eu tiver o Fundo Nacional de Segurança injetando dinheiro nas cidades, nós vamos ter guardas em todas as cidades. Então, hoje só não tem guarda de criação obrigatória, todas equipadas, armadas, uniformizadas e com estrutura, por uma canalice do legislador federal, que não quer que a guarda se torne de criação obrigatória, porque aí vai ter que dividir recursos. Mas você fala do legislador lá desde 1988, na criação? Desde antes até mesmo, porque se nós pegarmos o direito constitucional, sempre ele foi atrelado ao movimento histórico. Né? A primeira Constituição em 1824, nós tivemos em 1822 a independência. A próxima, em 1891, nós tivemos em 1889 um evento histórico. Então, a cada situação nós tivemos um evento histórico. Quando a Constituição de 88 ela chega na discussão, a Guarda Municipal não era o que é hoje. Por que a Guarda Municipal se tornou o que é hoje? Onde já tinha a Guarda Municipal já era forte, mas a ideia do legislador não era a polícia que nós temos hoje. Porque tem essa polícia municipal? Porque nós fomos ocupando os espaços vazios que a polícia militar foi deixando pela falta de efetivo, e era mais ou menos assim: Guarda Municipal, quando interessa vem aqui, polícia, quando não interessa vai para lá. E nós passamos a ser o braço armado da Polícia Civil. Eu falo isso, muitas pessoas não gostam que eu fale isso, mas hoje a Polícia Civil ela não sobrevive sem os municípios. A maioria das cidades tem IADOCs. Não sobrevive. Eu sei que Cotia é verdade, que o meu primo, ele é guarda de Cotia, ele fala que tem IADOCs lá para suprir ali os escrivães, né? E o problema não é da Polícia Civil. Isso não menospreza a Polícia Civil. Isso menospreza os gestores que não investiram na Polícia Civil. Exatamente. O que faz uma instituição enfraquecer não são seus integrantes. É sim quem não injeta dinheiro, quem não compra uniforme, quem faz com que aquilo seja diminuído em efetivo, por exemplo. Então, as guardas municipais elas foram crescendo, elas foram ocupando os espaços, e em um país tão grande como é o nosso hoje, para você prender o criminoso, você precisa de informação. Quem tem a informação, quem produz a informação hoje, quem tem monitoramento, quem conhece a localidade. Sim. Às vezes você tem um policial militar que está vindo em trânsito, vem lá do outro lado do estado e não conhece a cidade. Tanto que a maioria vem do interior também, né? Eu tive a oportunidade de conversar com a coronel Daniele, que hoje ela é secretária de segurança em Itacoaxetuba, em Ferraz de Vasconcelos. E ela é hoje secretária ali de segurança. Ela é a primeira dama da Polícia Militar, porque ela é esposa do coronel Cássio, né? E ela comandou o Copom. E hoje ela virou série do Discovery, no HBO Max. Aos olhos da lei. Acho que eu vi até uma entrevista dela recentemente. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre essa questão que nós estamos falando aqui, porque agora ela está vivendo uma realidade dentro de uma guarda municipal, desde 2023 que ela reformou, e nós estamos falando sobre isso. Quem conhece o município? Então, se você tiver uma guarda municipal, eu não consigo deslocar um guarda municipal da cidade de Campinas para Santos, ou seja, a minha atividade funcional será feita nos limites da cidade. Vou conhecer a área rural, vou conhecer o Bar do Tecão, vou conhecer a Igreja Nossa Senhora do Carmo, vou conhecer e vou ligar antigamente o CAD, que na evolução virou Copom, que foi regionalizado.
Dificultou muito. Hoje, as guardas municipais estão crescendo pela facilidade de acionamento pelo 153, pela facilidade de conhecer os territórios e pelas centrais de monitoramento. E eles estão ali também no Copom auxiliando, né? Tem guardas municipais no Copom que auxiliam ali o policial militar de ocorrências que não são de cunho estadual, de cunho municipal então, e vice-versa. Né? Essa união está acontecendo, mas o contrário é mais interessante para o Estado, porque quem paga a conta do monitoramento é o município. Então, o município está pagando a conta do monitoramento, como paga, às vezes, os aluguéis de polícia civil, de corpo de bombeiro, até as comidas, às vezes, que você contribui. Eu sempre falo que essa conta é o pobre emprestando para o rico, que é o município emprestando para o Estado. Então, na evolução histórica, a questão vai virar sobre orçamento. Mas não há dúvidas que a Polícia Militar vai continuar cada vez mais forte, do jeito que é mesmo, mas as guardas municipais vão crescer e nós vamos trabalhar juntos. A Polícia Militar, a gente sabe que hoje é a instituição mais forte do Brasil. A Polícia Militar de São Paulo hoje politicamente também. É a instituição mais forte, uma das maiores polícias do mundo, né? Que em tudo que faz é excelente. A Polícia Militar, em tudo que faz, como trabalho de policial militar, é excelente. A Polícia Militar tem, vamos dizer que a Polícia Militar tem resposta para tudo, né? Mas essa municipalização da segurança pública, principalmente nos interiores, né, o Eliel, que você também é da parte do interior, ela é muito importante, ela é muito interessante para quem? Para a sociedade, cara. Sim. Sociedade. E quando você está entrando nessa seara de citar até inclusive o nome da Polícia Militar, a gente entende, quando eu entrei na Guarda Municipal, por exemplo, eu percebi que ali a gente tinha trejeitos do militarismo, né? Que eu acho que você tem uma opinião referente a isso. Tipo, o guarda não pode ter barba, o guarda faz ordem unida, o guarda ele presta continência. Eu te pergunto, você como especialista, por que o guarda... Eu sei que é uma herança, isso, né? Mas primeiro algumas já tem caído por terra? Tá tudo igual? Então, como é que é? Primeiro a herança, porque quem nos formou lá no início, por vezes, policiais militares. E até hoje, né, muitos coronéis vêm comandar e tal. Mas a questão também, nós não podemos confundir hierarquia e disciplina com militarismo. Sim. Quer dizer, como que eu vou fazer o deslocamento de 200 guardas municipais armados? Vai andar um atrás do outro? Vai andar em fila? Vai andar pela calçada? Tem que andar no deslocamento da ordem unida. Sim. A questão da continência, vamos lá, o pessoal muito fala. Cai a mão prestar uma continência? O que não dá para fazer é me punir porque eu passei por você, apertei sua mão em vez de prestar uma continência. Então, a questão do uso de barba crescida, isso na justiça, direito de privacidade e intimidade, já tem caído. Em Paulínia pode se utilizar. Então, é uma questão de evolução histórica e cada local discutindo sobre isso. A minha opinião é que as guardas municipais, elas precisam ter tratados internos. Por isso que uma guarda não dá para comparar com a outra. Vou te dar um exemplo. A guarda da Baixada Santista, ela tem a peculiaridade do mar. A guarda, de repente... Aqui em São Paulo tem a Rio Guarda Branco. Náutica também, que faz a parte de represa. Sim, mas aí porque São Paulo tem muitas características, né? Vamos supor das menores, né? Se você pegar, por exemplo, uma guarda de Santos, Sim. que tem uma questão mais peculiar do mar. Se você pegar uma guarda lá do Acre, que aí tem uma questão ou outra. Então, São Paulo São Paulo tem tudo. São Paulo tem desde a parte das represas, né? Da parte do ar, que deveria ter também helicópteros. Então, a gente precisa entender que as guardas continuarão sendo corporações que as evoluções acontecerão internamente, de acordo com cada comando e gestão política. Entre um prefeito que gosta da guarda bomba. Entre um prefeito que não gosta da guarda, esconde guarda. Fênix. Por essa possibilidade de não estar amarrada nem atrelada a nada, por exemplo, às Forças Armadas, como é o caso da Polícia Militar, né? As guardas têm tudo para ser a instituição mais aperfeiçoada possível, porque elas podem se inspirar em quem elas bem quiserem. Elas podem pegar o que houver de melhor inclusive na própria de cada uma das Polícia instituições, ou seja, essa aspas, não liberdade, mas essa abertura que elas têm de não ter, por exemplo, todo o regulamento, a disciplina da hierarquia e disciplina dos regimes militares, faz com que ela possa se inspirar com quem ela bem quiser e fazer algo bem equilibrado para né, prestar o seu serviço para o destinatário final. E eu enquanto na função, eu acredito que para a Polícia Militar cabe-se muito bem. Mas para o guarda municipal, eu acredito, assim, minha opinião, que a guarda poderia adotar, né, sistemas mais civis ali, pro bem da coletividade. Não que a continência vai matar ninguém, a ordem unida, que mas tem uma cultura, é importante, mas é cultural, porque, né? assim, por exemplo, imagina, quem está entrando na guarda agora,
ele tem que entender que alguém já segurou o piano ali. Muito. Alguém já carregou o piano. E às vezes carregou sozinho, né? E esse camarada às vezes não consegue nem se aposentar pela dificuldade da aposentadoria policial. Aí ele tem 40 anos de trabalho, 35 anos de trabalho. Aí entra o recruta lá, ele quer usar uma barba crescida, ele não quer prestar audiência pra ninguém e tal. E tem uma cultura naquela instituição. Então eu não posso aqui, até mesmo como um representante de guarda, dizer, ó, nós somos civis, agora rasga tudo que foi feito aqui e começa de novo. Nós temos que entender que a transição ela é traumática. Mas ela precisa acontecer. É como a evolução mesmo, né? É evolução, como a evolução humana, Exato. né? Eu não sou adepto da evolução humana, né? Não acredito na evolução, mas é evolução. O pessoal fala lá do Erecto, né? E foi Sapiens, Sapiens. É uma evolução mas também no sistema social. Ela é evolução social. Essa não tem como a gente... É igual as leis, né, Eliel? As leis, né? As leis vão... só que... Elas vão mudando de acordo com o que a sociedade clama, não é verdade? E na verdade também a gente tem que pensar uma outra coisa. Nem todo mundo é filho da salvação. Isso serve para tudo. Nem todo mundo adequa aonde está e às vezes não sai por causa do salário, um monte de coisa. Então a gente vai ter gente que vai dentro das instituições que não quer pactuar. Porque a vida é um pacto, gente. Dentro das instituições também, que nem é diferente de eu ser um policial militar com 80 mil integrantes, de eu ser um guarda municipal com 200. Sim. Eu sei o nome de todo mundo. Eu conheço, sei aonde mora, sei a história de vida. Sabe de cada um. Então nós temos uma questão da fraternidade ali muito mais próxima, e tem corporação que também não se conhece. A Guarda do Rio, por exemplo. Vai na Guarda do Rio, doutor. Que guarda excelente homens e mulheres. Guarda de São Paulo, que guarda excelente homens e mulheres. Sim. Quem não conhece, ele vai lembrar, quem não conhece o comandante Ferreira da academia... Isso é uma lenda na PM, na guarda, desculpa. É lenda. Lenda. E você vai conversar com ele, sabe uma coisa que ele passa, e eu me encanto por pessoas que passam isso? Verdade. Sim. Irmão, se você vai gostar do que eu tô falando, é isso que eu acredito. Entendeu? O camarada é assim. Aí você olha, um abraço aí, comandante Ferreira, com certeza vai chegar pra você esse corte. Cara, sensacional. Todas as vezes que eu estou perto dele, dá vontade de não falar pra ouvi-lo, pra aprender. Sim. Não, inclusive, igual a Polícia Militar, tá? Na Guarda Civil, pra você galgar alguns outros cargos, acho que a partir de subinspetor, acho que você já tem que ter formações, né? Daí é outra bagunça, que infelizmente é esse o termo que eu uso, que tem corporação que nem tem plano de carreira. Porque a Guarda de São Paulo tem plano de carreira. Não, lá porque nós temos já uma evolução. A Guarda de Paulina tem um bom plano de carreira? Tem, mas ele está sendo alterado e não é aplicado. Ali sim é uma dificuldade enorme. Mas é uma corporação que a estrutura é muito boa. Então é uma corporação assim que desde a estrutura até o salário é muito justo. Uhum. Então a gente hoje está discutindo ainda plano de carreira, por isso que eu falo dessa dificuldade. Santa Bárbara, onde eu sou vereador, também estamos lutando para melhorar. As guardas são instituições que ainda não estão sedimentadas, pacificadas. Diferente da Polícia Militar, que você entra como soldado e sai como coronel. E por que eu sempre uso esse paralelo? Porque é outra instituição que trabalha na parte de patrulhamento. E eu acho muito interessante isso, porque quando você vai estudar a área da segurança, que é uma área social, se você entrar dentro da sociologia, conceitos de casa e rua, tem um antropólogo, Roberto da Mata, que faz do Brasil. Exato. Você começa a perceber muita coisa que você entende, que é uma instituição muito viva e que nós talvez passemos por ela, vamos dar a nossa contribuição, mas muito longe de consenso. E a gente falando disso tudo, eu percebo, Eliel, que a gente está falando de história, né? De você entrar pela história, de você fazer algo que vai te deixar o nome emplacado na história da sociedade. E você tem deixado o seu nome na Guarda Municipal, cara. Porque a Guarda Municipal daqui, vamos dizer, 100 anos, tá? Tô chutando alto. Esse tipo de discussão que a gente está tendo agora não vai existir mais. Eu acredito que não. Superado. Só que aí os caras lá na frente vão falar, eles vão lembrar que alguém lutou pelos nossos direitos, né? E aí agora você, o primeiro guarda municipal do estado, indo como deputado federal para Brasília, e isso me emociona muito, cara. Tipo, de ver a tua luta, que eu sei que você não vem de um berço de ouro, é um cara que lutou, eu vejo você todo dia na internet, eu vejo você... Eu não sei se você tem clone, tem clone, porque cada dia você... Um dia tá em Paulista, tá em Santa Bárbara, tá em Brasília, eu falo, caramba, quantos Eliel que existe? Mas é a nação que te fortalece, irmão. E você, como deputado federal, quero lhe parabenizar desde já. E essa representatividade que você vai dar agora ainda mais, eu tenho certeza que você só vai trabalhar nisso, vai bater na tecla nisso. Eliel, eu te pergunto, essa representatividade, o que isso vai representar para os guardas, e qual que é a sua luta lá em Brasília, cara? O que você vai fazer para esse pessoal aí? O que você almeja?
Olha, eu sempre falo de essência, né? Nós chegamos a lugares porque a gente não perde a essência. Qual que é a dificuldade da essência? Quando você negocia isso. Então tem duas coisas, ou você tem valor ou você tem preço. Se você tiver preço, rapidamente você se perde. Se você tiver valor, pode passar séculos e séculos, você vai ficar em um museu, você vai ser comprado por uma coleção de um historiador porque você tem valor. Eu aprendi na minha casa a buscar o valor e não a ter o preço. Então eu acredito que meus pais, quando me formaram, quando uma espiritualidade me emprestou essa trajetória que eu tenho hoje, ela vai agregando valor. E diariamente eu sou tentado a perder esses valores. Por que eu não perco? Porque eu estou amarrado a uma essência da luta. O Eliel que vai chegar em Brasília, que um dia vai chegar a ser candidato a presidente do Brasil, que é uma das metas que eu tenho, um dia ser candidato a presidente desse nosso país, toda a minha trajetória, ela vai ser mantendo a essência lá do primeiro momento. Eu não vou conseguir, talvez, ter a proximidade que eu consigo ter hoje com os meus eleitores, com os meus amigos, porque a vida vai se tornando cada vez com mais afazeres e com mais dificuldades, porque no fácil acesso hoje a um WhatsApp, a um direct de Instagram, eu não consigo dar o tratamento que as pessoas merecem. Exato. Mas o Eliel, quando chegar em Brasília, ele vai trazer a essência da internet, do YouTube, do camarada que gravava vídeo para quem queria ser do guarda municipal, que gravava áudio, que me conheceu pessoalmente. E essa essência lá em cima, ela vai ser notada a partir do momento que nós conseguirmos mostrar de uma trajetória simples, sem recurso, na esperança de que as coisas mudassem, para que meus irmãos voltassem vivos para casa, eu puder inspirar pessoas a começarem a ser vereadores, a criar um canal no YouTube, uma página no Instagram. Porque o que nós precisamos entender é que eu sou apenas mais um nesta multidão que, por conta de acreditar nessa essência da Guarda Municipal, na importância do trabalho, começou a defender uma instituição que foi se fortalecendo também com a minha colaboração. Então a ideia minha, e que os guardas podem esperar em Brasília, é de alguém que mostre que vale a pena manter a essência, que vale a pena manter o valor, que vale a pena não trair uma categoria, que não é se dar bem, é fazer o bem, e que, acima de tudo, vai ficar feliz quando passar o bastão e ver lá um vereador de uma cidadezinha pequena, de uma cidadezinha grande. Quando hoje as pessoas dizem, cara, que legal te conhecer pessoalmente, ou muito obrigado, te conhecer só pela voz, ou distante, e me fala uma coisa que aí eu vejo que eu estou no caminho certo. Cara, pessoalmente você é igual que é nos vídeos. É verdade. E eu deixei de... E só para deixar claro... Eu sou igual. De um povo muito honrado, que é o guarda municipal. Um povo muito honrado, trabalhador, muito honesto, muito honrado. Pessoas que lutam todos os dias aí para nos defender, não é verdade? De uma forma que, é sem palavras. É igual. É igual? É igual. É igual. Para quem tá vendo aqui o Eliel, ele é igual. Essa humildade toda aí. Não, mas não pela humildade, mas pelos trejeitos, né? Inclusive, doutor Marco, ele já me convidou para ir para Brasília com ele. O senhor vai me dizer se é interessante ou não, tá bom? Assessoria aí. Né? A gente vai lá para Brasília, né, com ele, não vamos? Opa! Vai ter as portas abertas, né? Você até porque já tem todo o aconselhamento. Com certeza. Pode ir na fé. E outra coisa, doutor, que nem o senhor é uma pessoa que eu não conhecia, né? Conhecemos aqui, nós não tínhamos essa convivência, mas a gente percebe que a nossa energia é igual. Exatamente. É fazer o bem, é fazer com que as pessoas possam sorrir. E isso é uma coisa que eu falo, o dia que eu não tiver mais isso, meu brilho vai sumir e eu vou desaparecer. Porque o que me faz andar 2h30 para chegar aqui e ter uma conversa, eu não te conheci pessoalmente. Uhum. O que eu pedi para você para vir aqui? Nada. Qual referência que eu Exatamente pedi? Nada. Eu perguntei quantas pessoas vão assistir, ou de repente eu cobrei alguma coisa para estar aqui, ou qualquer troca. Não, eu chego aqui, Caio, né? O Caio disse, cara, uma coisa que me emociona. Ele falou, cara, trabalhamos muito pra você. Exatamente. E aí é uma coisa legal porque não é pro Eliel, é pela causa. Ele não me conhecia pessoalmente, não conhecia, né, Caio? O Caio não conhecia. Então, ou seja, eu consegui, de alguma maneira, mostrar pra ele que a luta era de verdade. Nossa, por isso que eu falo pras pessoas, quando vocês puderem passar verdade, essência e valor, vai estar no caminho certo. Eu erro pra caramba. Ainda quem fala muito erra mais, né? Tem vezes, somos humanos. Muito mesmo. Eu não sou uma pessoa que ainda desejo ser na vida pessoal, na vida profissional, né? Na excelência, mas eu busco fazer com que as pessoas possam se inspirar. Tomara a Deus que um dia você também se enverede para a política, ou não, nos bastidores na ajuda. Tomara que o Caio alcance o sonho dele, tomara que o doutor, né, o nosso ministro aqui dos direitos humanos... Para quem está assistindo agora, é que o doutor Marco Antônio, ele tem uma
né, leve aparência, característica do ministro dos Direitos Humanos. Eu nem tava dizendo por isso, é pela inteligência que é maior que a do ministro, não brincadeira. Nossa! Não vou julgá-lo, né? Ô, Eliel, você não quer acabar com o Papo Bernardiano antes dele começar, né? Não, foi meu professor, Dr. Silvio. É uma brincadeira aqui amorosa, porque ele é uma pessoa que não tem as mesmas ideias ideológicas, mas respeito demais, Dr. Silvio. Inclusive, quando tive aula com ele na USP, uma pessoa muito humilde. Hoje, por aceitar o cargo político que aceitou, com certeza está pesado. Mas, doutor, aqui também, só do breve papo aqui, quantas vitórias, com certeza, se tivesse o convite aceitasse, seria em igual nível. Foi bem, doutor. E o diálogo é muito importante. A gente poder respeitar a opinião do outro, né, o doutor Marcos? Isso é viver no país da democracia. Essa nova, mais uma vez eu vou utilizar essa expressão ferramenta, né? Esse bate-papo, né? Podcast, vamos dizer. Qual que é o nome do bate-papo? Papo Bernardiano. Isso, doutor. Eu ia chegar lá, você tá ansioso. Eu ia chegar lá. Essa ferramenta, o podcast, ela traz essa oportunidade, né? De fazer com que a gente, que nós tenhamos assim um papo mais próximo, sem vínculo nem compromisso de pauta. Exatamente. E que permite o que eu tô sentindo agora. Há muito tempo eu não via uma palavra assim empregada com tanta perfeição, com tanto numa atmosfera de contexto assim. Brilharam seus olhos quando usou a expressão e a palavra essência. E daí eu parei para perguntar o peso dessa palavra essência. E você tá me chamando de doutor, a gente pode quebrar todo o protocolo. Chama de deputado. Chama de deputado. É uma ousadia da minha parte. Carinho. Estamos entre jovens aqui, daí eu me peguei te chamando de você. Não, mas deve. Enfim. Total. Mas brilharam seus olhos quando começou a falar sobre a expressão essência. E eu parei aqui, né, numa divagação sobre a palavra essência e, olha, foi um momento de emoção. Ele estava preocupado no decorrer da semana e falando, mas a gente vai falar do quê, Bernardo? Eu falei, irmão, a gente vai sentar lá e vamos conversar com o cara. Não, tem muito assunto. Que nem, deixa eu fazer uma pergunta para você, doutor. Você tem avós vivos? Não. O seu avô mais longevo chegou a quantos anos? Eu tive com os avós uma história muito curta, né? E só conheci as avós, né? Tanto materna quanto paterna, e eu creio que elas tenham atingido o máximo ali de 75, não chegaram aos 80, não. Se hoje você pudesse assistir um podcast dela contando dos sonhos dela contando das histórias, do que motivou ela a ser quem elas foram, o senhor assistiria? Sem dúvida. Transformador. Por quê? Com certeza. Nós temos muito daqueles que passaram por nós. E quando a gente fala disso, da busca da excelência do instante de uma conversa como essa, nós vamos nos encontrar em outros momentos. Talvez com uniformes diferentes, talvez dentro de ambientes diferentes. Mas a gente vai dar um abraço, vai lembrar daqui, porque é isso que nós devemos proteger. Que a gente não possa, por exemplo, quando a gente estiver do lado de um ministro, do lado de uma pessoa, ser diferente. Que a gente não deve... É feio quando a pessoa busca só o benefício próprio em detrimento, às vezes, de convivências. Porque imagina, o que esse moço fez para mim é um prestígio imenso. Exato. Primeiro podcast, primeiro episódio, ele me chamou e disse, quero que você venha. Eu me senti muito honrado, muito prestigiado. Cara. Porque assim, por mais que você, de repente, tenha uma referência minha, goste do nosso trabalho, mas você escolheu, né, a minha pessoa para estar aqui. Com certeza. Né? Quando o doutor para vir aqui conversar, na história que tem, antigão, 32 anos de polícia, né? Poderia dizer assim, então são pessoas que também me fazem pensar diferente. Meu avô chegou aos 100 anos e eu tive uma oportunidade incrível, doutor. Eu encontrei os familiares do meu avô que ele não via mais de 65 anos e promovi o encontro dele com o irmão mais novo, ele com 99 anos e meu tio-avô com 86. E via uma conversa que até hoje me arrepia. Ou seja, quando a gente fala de buscar uma essência, significa, e proteger essa energia, significa a cada instante que nós pensarmos, acho que não vale a pena, acho que aqui vamos mudar um pouquinho. Alguma coisa te lembra, não, irmão. O mesmo Deus que te sustenta vai continuar te sustentando a partir do momento que você não trair a energia que te anima. Exatamente. Porque quando a gente trai a energia que nos anima, acabou. Por que eu vou continuar fazendo? Que a minha esposa sabe quanto eu ganho, sabe a minha condição social. Se eu chegar lá com dinheiro do nada, será que o cara que ela respeita desde que ela tinha 15 anos ou 16 vai continuar igual? Exato.
Por isso que é uma coisa interessante quando a gente fala de essência, e eu uso muito isso na tribuna da Câmara, eu falo, você consegue, com 3 anos de mandato, olhar para o espelho e lembrar do candidato que pedia voto e do político eleito hoje e se reconhecer? Será que o guarda municipal e o policial militar, que sai de casa, faz tudo aquilo que é contrário à lei, lembra dos dias que ele se ajoelhava e pedia a Deus? Me dá uma oportunidade de ser um guarda municipal, um policial militar. Isso é muito forte. A gente sabe das vezes que oramos para ter o que temos hoje. E qual que é a dificuldade? Quando a gente estiver se afastando, volta, irmão. Volta, porque Deus dá diversos avisos. Volta, faz. Hoje eu só consigo ser o que eu sou na Câmara Municipal, ou vim aqui e falar o que a gente pensa, porque eu estou num país democrático e eu tenho liberdade, não tenho amarras. Exato. Que a gente possa nunca negociar, né, a nossa oportunidade, né, de ser quem somos. Não para a gente se aparecer, não para se engrandecer, não para o aplauso. E eu volto a dizer uma fala que eu disse no começo. Que não vivamos para legado, que não vivamos para o aplauso, que não vivamos para milhões de seguidores. Porque o que importa é a gente inspirar, às vezes, uma pessoa. Exato. Né? Como tantas histórias nós temos. E se nós lembrarmos de Jesus Cristo, só para finalizar essa fala como líder, né? Jesus Cristo, ele precisou de um beijo para ser traído tão igual que ele era. Quem nós somos para ser diferenciado? Quem que somos, né, doutor? Quem somos, não? E essência. Eu tenho só que agradecer a tua participação aqui, Eliel. E quando você me falou assim, ó, você viu ontem, eu vou agora em março, né? Acho que até março. É uma construção ainda. Uma construção. Foi divulgado lá, né? Mas ainda não tem data. Mas só o fato de ter sido divulgado, cara, ali foi sensacional. O que me chamou a atenção foi aqueles guardas municipais vibrando da tua... Não, cara, é de arrepiar. Foi de arrepiar mesmo. Eu espero... Eu lhe farei uma visita em Brasília, tá? Eu quero te fazer uma visita em Brasília, eu quero te ver, deputado federal. Eu torço por você, eu torço pela Nação Azul Marinho, tá? E o doutor Marco aqui agora está iniciando um trabalho também com os guardas municipais. Tem alguns procedimentos aí na Guarda de São Paulo, principalmente, aí, Taboão da Serra, né? Né, doutor? Bastante. E a gente está junto nessa luta, tá? Eu te agradeço imensamente por você ter estado aqui hoje, no meu primeiro episódio do Papo Bernardiano. E eu dedico esse episódio a todos os guardas municipais e aos futuros guardas municipais. Você que está lutando aí para entrar no concurso público, entre, que vale a pena. Você está em qualquer setor da segurança pública, seja na Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, ou os próprios nossos irmãos aí da Polícia Penal, né? E no que vocês precisarem, estaremos sempre juntos. E com certeza aqui na figura do Eliel Miranda, agora com o poder da caneta na mão, como falamos, né, o Eliel? E não tem muito o que expressar, doutor, né? Eu queria acabar por aqui, né? O Papo Bernardiano hoje, eu acho que estou emocionado. Eu sinto que o doutor também tem lágrimas nos olhos pela luta que a gente galga há tantos anos, né, doutor? Pela segurança pública. E o Eliel que está aqui, que para mim é um ícone não só de guarda municipal, mas de segurança pública. Obrigado, né, cara? Eu abracei o Eliel Miranda hoje ali, sabia? E eu agradeço a todos que fizeram isso daqui ser possível. Aqui o Estúdios Pod 7, tá? Estamos aqui na Vila Mascote, aqui na figura do Fábio. Meu amigo ali, o Caio, que nos assessorou de uma forma tremenda. E a sua assessora também ali, que está com fone no ouvido e não está ouvindo a gente. A Priscila. A Priscila. Tá assistindo dorama. E ambos, né? Eu quero dedicar aos senhores e presentear com a caneca do Papo Bernardiano. Aí sim. Tá bom? Isso aí é de vocês. Eu vou colocar aqui também. Um dia, quem sabe, a gente tome alguma outra coisa lá. Exato. Dentro dessas canecas. Eliel, te agradeço de montão. Doutor, quer dar uma última palavra? Me parece que você está realizando aí suas considerações finais. Eu quero te parabenizar. Obrigado. Desse seu lado, dessa fluência, Você ancorou um bate-papo de extrema leveza durante não sei nem quanto tempo, né? Parabéns a você por estar desenvolvendo essa vocação. E eu quero te dizer o seguinte, você fez um compromisso contigo mesmo nesse momento, nesse episódio inaugural. Você colocou o seu sarrafo lá em cima. Porque para você manter esse nível, para você manter o brilho desse seu primeiro convidado, com essa... Quais são as virtudes? São inúmeras, né? Mas, enfim,
você tem um compromisso que você mesmo colocou seu sarrafo de maneira muito elevada. Você, no meu ponto de vista, eu também quero te agradecer por ter me permitido participar do primeiro. É um convite entre amigos, né? Mas agora, falando com relação ao convidado, você tem um compromisso e eu espero que você consiga manter esse nível de excelência. Em nome de Jesus. Esse bate-papo leve, informativo, de uma pessoa de um quilate dessa grandeza. Só deu certo porque eu chamei um cara que eu sabia que ele tinha muito conteúdo. Eu sabia que ia ficar mais fácil com o Eliel Miranda. E, doutor, eu agradeço imensamente a gente estar junto aqui. E vamos estar novamente, tá? Você está convidado para todos os episódios do Papo Bernardiano. E, Eliel, só para ressaltar, o Papo Bernardiano, ele é um papo bernardiano. É aquilo que eu converso com os meus colegas no dia a dia, gravado, né? Não tem script, não tem... Aqui não é uma sabatina, né? É um papo. Perfeito. Né? E eu gostaria de receber suas considerações finais aí do encerramento aí do nosso podcast de hoje. Olha, dizer que eu me senti muito à vontade, prestigiado, honrado de ter sido o teu primeiro convidado aqui. A presença do doutor abrilhantou demais, uma pessoa muito humilde que com certeza vocês deixaram eu falar, e peço desculpa por ter falado mais às vezes do que deveria, em alguns ganchos que se deveria ter dado aos senhores, mas a oportunidade da fala, ela faz com que a gente pense, né? Na presença dos senhores eu consegui pensar coisas que eu não tinha pensado ainda. E eu sempre digo que é muito legal a gente poder participar. E que, acima de tudo, nós possamos barganhar com o universo, não dentro do possível, mas daquilo que a gente deseja. Muitas pessoas falam assim, eu, por conta da minha idade, não dá mais pra ser guarda. Ou, de repente, por conta de ter filhos, ou por conta da minha condição social, ou da minha questão financeira. Hoje, eu digo, eu sempre barganho com o universo com aquilo que eu desejo. Com aquilo que faz vibrar meu coração. Glória a Deus por isso. Para sair de casa, Glória vale a Deus a pena. por isso. E Deus tem nos dado a Dele, oportunidade por ele, para ele. de ser. E eu sempre tenho a oportunidade, quando eu tenho a oportunidade, eu digo, nunca foi 1% Eliel, 99% Deus. Sempre foi 100% Deus. 100%. Porque a nossa miserabilidade é tão grande que em 30 segundos eu posso destruir minha vida. Ainda mais quando você está em uma oportunidade de fala. Né? A fala é como atirar. Quem não faz mira, acerta o que não quer. E a fala, eu sempre peço a Deus quando eu venho, eu sempre me ajoelho e falo, Senhor, me usa para que eu possa em algum momento, quem assistiu o papo, se em 30 segundos conseguiu ter uma reflexão melhor, com certeza, a gente atingiu o nosso objetivo. Hoje, você entra para a história, né? Porque você inaugura um trabalho de comunicação, né? Que Deus abençoe. Amém. Que você saiba que a tua audiência, ela não é valorizada pelos números, e sim por aqueles que vão te seguir. Que nos veem aí todos os que dias, que refletem sobre nossas palavras, né, doutor? Exatamente. E que, acima de tudo, vão pedir a Deus para que você tenha saúde, para fazer mais e melhor. E todos os dias, quando você tiver a oportunidade de sentir uma inclinação de gravar, grave, fale. Porque assim como o doutor gostaria talvez de ouvir as avós falando, também os seus futuros, né, os seus descendentes, com certeza os bernardianinhos gostarão de continuar, né, essa empresa que começa agora e que vai ser um sucesso. Eliel, ouvindo de você, eu me sinto... Mas assim, antes de eu encerrar, vamos dizer, qual que é o bordão do Eliel? Sempre vai? Verdade. Eu começo o vídeo dizendo, e aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O Papo Bernardiano está nas plataformas do YouTube, do Instagram. Você que está assistindo pelo YouTube, se inscreve, ativa o sino. Curta, compartilhe, mostra pro vovô, pra vovó, pra aquele amiguinho lá do seu trabalho. E tamo junto. Pessoal, vamos encerrando aqui mais um Papo Bernardiano. Obrigado a presença de todos. E deixa o like aí, né, doutor? Opa, faz parte. Dá uma força aí. Faz parte não, é obrigatório. Deixa o like, deixa o like. Vamos encerrar. Um abraço. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Vai, mãe.